Olá a todos e a todas, paz e bem. Eu sou Maria Santos, estou como secretária nacional da Juventude Franciscana do Brasil e também sou bióloga profissionalmente, sou bióloga, tenho mestrado em zoologia com ênfase em ecologia, conservação da biodiversidade e sou doutoranda no curso de ecologia e biodiversidade da UESC na Bahia. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro Zen e a arte de salvar o planeta, que é esse livro aqui. E já chego dizendo que, por ser da área da ecologia, a gente se surpreende muito com esse livro. Uma vez que, quando a gente fala, pega um livro de ecologia, pega algo que é relacionado com o meio ambiente, a gente espera dados, a gente espera algo diferente. Mas a gente necessita se sentir parte do meio ambiente. É, eu, por trabalhar com a Laudato Si, que é a carta encíclica do Papa Francisco, sobre a Casa Comum, né, sobre o cuidado da Casa Comum, porque eu trabalho como coordenadora de programas do Movimento Laudato Si, que é uma instituição católica a nível internacional que trabalha a carta encíclica, a gente já sente muito isso de se sentir parte do meio ambiente, que é algo muito que traz aqui também no livro, né? A gente sabe que no atual momento que a gente vive, nós vivemos uma crise socioambiental, que não temos várias crises separadas, não tem uma crise social, uma crise econômica e uma crise ecológica, a gente tem uma única crise, porque tudo está interligado, e a gente vê destruição, a gente vê desigualdade social, racismo ambiental, né, em que as pessoas mais pobres estão sendo afetadas e são afetadas por conta da desigualdade, né? A gente sabe que onde vai ter mais destruição, falta de saneamento básico e doenças, porque estão relacionadas com isso tudo, vai ser em lugares com maior desigualdade social. E eu acredito, enquanto bióloga franciscana, eu entendo que nós somos partes do meio ambiente, nós interagimos, somos criaturas também dentro dessa criação. Mas a gente precisa ver isso de fato. E o livro, ele nos traz exatamente isso. Ele nos deixa ali entender e nos capacitar além. Eu já tinha essa percepção, mas quando eu li o livro, eu entendi que eu fazia mais parte ainda de tudo isso. E uma coisa que tem muito legal no livro, que ele fala que não é nós não devemos proteger a natureza, nós temos que fazer se transformar o nosso pensamento e entender que estamos nos autodestruindo, então nós temos que nos proteger. E não apenas proteger, dizer nesse sentido, estou tentando proteger a natureza, mas estou tentando nos proteger, porque nós fazemos parte de toda a criação e como tal criatura. E ao ler o livro, a gente sente também aquela pressão, né? De entender que nós precisamos salvar o planeta porque nós somos parte, né, de tudo. E é uma coisa que a gente discute muito sobre ansiedade, sobre o medo, né? De enfrentar as mudanças, enfim. E quando a gente vai lendo, a gente também sente essa ansiedade de ser parte disso tudo e saber que é por culpa nossa que não estamos nos protegendo, porque somos parte da criação, mas o livro instiga e traz maneiras também de cuidar claramente disso, né? Dessa angústia que nós sentimos, que é a ansiedade por conta da degradação ambiental, né? Que é muito falada também já hoje em dia. Então, no livro, ele tem práticas, né? Práticas e maneiras de como viver essa angústia, mas ao mesmo tempo ter uma plena consciência, né? Que é a maneira que ele traz aqui, a plena atenção, digamos assim, do que somos e como ter uma lucidez e ânimo para continuar seguindo nessa vivência de tentar mudar o mundo, mas ao mesmo tempo ter o zen, né? Que é o título principal, o zen de entender que eu preciso também estar equilibrado para poder nos cuidar enquanto meio ambiente, né? Então, por meio da prática da plena consciência, ele vai nos ensinando a cultivar o senso, né, a interligação entre todos os seres vivos, que eu ligo muito quando eu leio isso, eu ligo muito com a Laudato Si, porque o Papa Francisco ele nos traz essa expectativa de que tudo está interligado e é exatamente o que o livro Zen também traz, no sentido de que nós temos
que agir com urgência, mas ao mesmo tempo nessa urgência o livro já traz esse contraponto que também devemos ter o cuidado com a gente, né, com o nossa maneira também de viver, porque isso tudo traz, sim, a angústia de que estamos destruindo tudo. Então, a gente precisa resolver a crise ecológica que estamos vivendo, mas entender que sozinhos a gente também não consegue nada, né? A gente não tem uma autonomia se sozinhos. Então, a gente precisa se unir e, ao mesmo tempo, entender que a cooperação é super necessária. E aí, tem uma parte na página 260, que eu gostei muito, né, por conta da maneira que ele nos fala e tudo mais. Deixa eu abrir aqui, 260. Que é o amor verdadeiro é real, este amor, que é essa parte toda que ele fala o amor como um combustível, né, como um combustível para tudo que a gente for da maneira que a gente está vendo, né? Com mente de amor, temos no coração acesso e a vitalidade, a força para fazer o que quisermos. A mente de amor é a energia de modo desativa, comprometido em se tornar um instrumento de paz, compaixão e bem-estar no mundo. Então, a mente do amor pode nutrir e curar. Então, se é uma coisa, já pego tudo ligando com a aula porque é o que a gente fala muito, né? O amor é o combustível. Então, nós somos parte disso tudo. Nós não temos que ser ego, nós temos que ser eco. Então, o amor precisa ser combustível de todas as nossas passos, de não ser sozinho, de cooperação e do coletivo, porque em comunidade é que a gente consegue resolver as nossas os nossos problemas e mesmo que o que já passou, que a mãe Terra diz, eu trouxe tudo isso aqui para você se nutrir, para você usar, e a gente não tem esse retorno, né? A gente vai perder, nós também estamos nos autodestruindo. Então, por isso que o amor, ele é extremamente importante e é algo desafiador, né? Algo desafiador. É muito desafiador a gente tentar examinar a nossa consciência, é desafiador a gente examinar a nossa própria vida, o que, que a gente está fazendo, e perguntar o que, que a gente pode mudar ainda nesse mundo, e se perguntar como eu posso ser instrumento para essa mudança, né? Qual os passos que eu tenho que dar? É muito difícil mudar o nosso dia a dia, as nossas concepções, o que usamos, o que comemos, para salvar de fato o planeta, né? Então, é importante que a gente entenda que é uma ação comunitária, mas também é uma ação que tem que partir da gente, de um por um, desse exame pessoal e exame pessoal e digamos que um exame de consciência, mas que precisa de uma ação. A gente precisa só examinar sem saber o que fazer, a gente tem que procurar meios. E o livro ele traz muito meios de digamos, de caminhos, né, que a gente pode seguir. Então, ele não é um livro, eu que sou da ecologia, né, que você pega e diz, é uma mistura de ecologia e espiritual, né, já pelo nome, Zen e a arte de salvar o planeta, mas é uma mistura de amplos campos de estudos, digamos assim, do que se entende hoje em dia de ecologia e de científico, não pode ficar só no científico, a gente tem que procurar uma maneira de traduzir para todo mundo. Exatamente o que a Laudato Si fez e o que o livro traz, essa mistura de espiritualidade e de comunicação e cooperação que a gente precisa ter para salvar esse planeta Terra de fato, né? Então, o livro também traz a necessidade de que a gente precisa ser feliz, a necessidade de ter corações cheios de felicidade, né, para poder começar a prática, né? E nessa questão de ansiedade, ele traz essa maneira de viver a prática de uma visão que liberta, né? A gente gera angústias a falar sobre o meio ambiente, né? Ao conversar com muitas pessoas sobre o meio ambiente, a gente sente que muitas pessoas têm esse medo do que vem para o futuro, e exatamente esse medo causa angústia e paralisa. Mas a gente precisa ter a prática de estar o zen, né, da nossa mente em plena consciência, para que a gente possa caminhar de fato, ter nossos dias a dias, nossas mudanças sobre o meio ambiente de fato. Para que a gente chegue a uma prática, a gente precisa de ter
esse consciente e entender essa autoexaminação. E apesar dessas emoções que são fortes a falar sobre o meio ambiente, nós precisamos de utilizar essas técnicas que o livro nos traz. Então, os livros nos traz a técnica da plena consciência, né? Da consciência ativa, que eles, o autor e suas alunas, eles nos mostram como abraçar essas emoções e ao mesmo tempo transformá-las para ser um propulsor, né, atrás dessas mudanças do nosso dia a dia, enfim, para que de fato a gente sinta parte da natureza, para que de fato a gente sinta parte de toda a problemática e entender que o nós é que precisa ser salvo, né? E ao mesmo tempo ajudar outras pessoas, né? A gente também tem que entender que o ser humano é o destruidor e também faz parte do sofrimento. Quando eu falo sobre desigualdade social, a gente sabe que muitas pessoas precisam de alguém que seja voz, né? Então, esse livro também, eu acredito que ele é um propulsor para a gente entender que precisa ser voz da natureza em todos os sentidos e também das outras pessoas, porque somos parte de toda a criação. Então, eu acredito que é um livro muito bom de leitura, assim, que não é pesado, digamos, quando a gente começa a ler um livro que muitas vezes você diz, não dá certo, mas esse livro é um livro leve, em que você vai lendo e tendo a percepção toda de maneira simples e com mais vontade de ler e finalizá-lo, né? Por essa escrita leve e essa escrita comunicativa, de fato, como eu acredito que posso chamar, né? Porque ela envolve o leitor a entender mais um pouquinho das práticas da plena consciência, as práticas ativas, a caminhada, de como entender que são os passos. Então, eu acredito que é um livro que chama atenção, que vai além do só ecológico, mas espiritual, da cooperação, da comunidade. Então, é um livro de fato todo mundo pode ler, todo mundo consegue interpretar, consegue trazer para o seu dia a dia essas características e práticas que eles trazem aqui. Então, para finalizar, esse livro faz a gente pensar de fato ainda mais dentro do campo de ecologia, dentro do campo de biologia, de amor fraterno, porque amar a natureza e a criação é amor fraterno, e de se sentir parte de tudo. Então, recomendo muito esse livro. Acredito que quem for ler vai se sentir a consciência pesada, mas também vai ao mesmo tempo saber que tem passos a ser feitos e maneiras de resolver e de salvar o planeta ainda, porque juntos a gente pode fazer essa mudança. E por fim, agradecer à editora Vozes, né, pela oportunidade de falar um pouquinho do livro. E enquanto jovem da juventude franciscana, nós temos muitas coisas a falar sobre o meio ambiente. A gente sabe que, enquanto juventude, a gente também pensa no futuro das nossas próximas gerações e temos que ser propulsores dessa caminhada para salvar o planeta, para fazer a mudança, para entender que o que ainda tem muita coisa para ser feito e que ainda pode ser salvo, né? A gente tem diversos projetos dentro das nossas secretarias de direitos humanos, Justiça, Paz e Identidade, que é o DHGPIC, e essa secretaria tem diversos projetos sobre caso comum, sobre economia de Francisco Clara, a gente fala muito disso, exatamente porque a gente entende que de jovem para jovem, jovem também pode ser propulsor para o conhecimento de outras pessoas, para chegar em casa, para falar com seus familiares. Então, eu acredito que a conversa, o diálogo sempre é uma maneira de também praticar o Zen e a arte de salvar o mundo. Então, que a gente possa ter essa consciência, talvez utilizar essas práticas que o livro traz para, apesar da ansiedade, o medo de não ter um meio ambiente, o medo do que possa vir, é exatamente a culpa, se sentir culpado da destruição do planeta, que a gente possa usar como propulsor e usar as práticas para também tirar essa culpabilidade e entender que a gente ainda pode fazer muita coisa. Então, acredito que seja isso. Agradeço mais uma vez a todos e a todas, e até a próxima. Paz e bem.